começar esse nosso encontro de hoje, nesse sábado, pedindo para que Deus possa encher cada um de nós com o seu Espírito Santo até que se transborde. Porque por vezes sozinho é difícil. Quando estamos vazios, mais difícil ainda. Mas que o Espírito Santo possa sempre ser nosso socorro e nos preencher. Porque o transbordo nunca será humano. O transbordo sempre será em Deus. Amém? Sejam todos muito bem-vindos a esse sábado, que esse momento seja lindo e que juntos possamos ter um momento muito gostoso, muito fluido, de conhecimento, de entendimento. Eu preparei aqui um conteúdo para a gente falar um pouquinho desse momento que estamos vivendo, que se chama Quaresma. Para quem é católico, só a palavra quaresma vem do quê? 40 dias, não é verdade? Os 40 dias que Jesus passou no deserto. Eu sei que é diferente quando a gente para olhar um pouquinho para a Bíblia, o que Jesus viveu. Mas é um momento que podemos refletir. E aí, como eu disse, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre quais movimentos emocionais e espirituais podemos aproveitar desse momento para também transbordarmos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Deixa eu ver aqui que tem uns rostinhos conhecidos. Boa tarde, Vilmar. Boa tarde, João. Boa tarde, Inês, Dulce, Rosilei, Márcia, Inês, Odila, Maria Célia. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem para pegar aí a aguinha, um caderninho. O que eu gosto muito de falar de caderninho? Até nos meus processos terapêuticos, gente, eu falo muito. Pegue o caderno, anota essa frase, porque a nossa mente, ela esquece. E é natural que ela esqueça. Já pensou se a gente tivesse que toda hora se lembrar de tudo? Difícil, não? Por isso que o nosso cérebro, ele é uma fábrica de reações químicas e a gente acaba se lembrando ou de momentos muito felizes ou de momentos muito tristes. Mas o nosso cérebro também, eu digo que ele é muito abençoado. É ele que desliga e a gente se desmaia quando a gente sente muita dor. Então, entenda que aquilo que você não lembra, talvez não é para você lembrar, porque aquilo pode ser dolorido demais para que a tua alma suporte conviver com isso. Então, que Deus possa nos abençoar, que a gente possa cada dia mais entender os desígnios de Deus em relação a tudo que nos acontece. Para quem me conhece, sabe que eu gosto de iniciar sempre pedindo um check-in. E eu gostaria que vocês abrissem, então, aqui do ladinho, o chat e escrevessem qual é o sentimento, qual a expectativa em relação a esse momento que vamos estar juntos aqui, nessa uma hora e pouco. Qual o sentimento? Qual a expectativa? Gente, é muito bom a gente ter esse sentimento diante da vida. Já pensou se a vida fosse algo tão apático? Já pensou se não tivéssemos expectativa? Ontem, numa sessão de terapia, teve uma paciente que falou assim: vai acontecer uma situação esse fim de semana e eu gostaria de não sentir. Aí eu falei para ela assim: eu lamento em te dizer, mas você é humana? Você está na vida? Então você vai sentir. Né? Então, às vezes a gente quer amenizar as coisas, tirar as coisas como se aquilo não existisse. Será que as emoções também foram criadas por Deus por algum motivo? Por que eu tenho medo de sentir medo? Por que eu tenho medo de sentir ansiedade? E nesses momentos que eu peço para vocês refletirem, é mais para que vocês comecem a se perceber a ponto de gerenciar
emoções de vocês. Aquilo que não é medido não é gerenciado. Se eu não consigo compreender o que eu sinto, eu vou conseguir controlar o que eu sinto? Sim ou não? Não vou. Então, quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de gestão de emoções, quando a gente fala de gestão emocional, tá totalmente ligada ao quê? Tomar consciência de que existe e controlar. O medo é importante? É importante. Se eu não tivesse medo, eu sairia fazendo quanta coisa. É ou na verdade? Ansiedade é importante? Também. Só que nada nos extremos. Tudo é importante desde que esteja dentro de um limite controlável. E aí, quando eu falei para essa paciente, então, eu lamento em te dizer, mas você vai sentir. Agora, cabe a nós controlar como você vai sentir, quais comandos você vai dar. Ela, poxa, Danube, às vezes você fala umas coisas que dói, né? E aí, gente, esse check-in não é só para as aulas da Danúbia, que você possa fazer check-in quando chega na casa da mamãe, quando chega na casa de um parente, quando vai para uma festa, quando vai trabalhar. O check-in no trabalho é maravilhoso. Ele me traz consciência. Qual o papel que eu preciso exercer aqui? Como eu me sinto em relação a isso? O que me incomoda que eu preciso administrar? O que me faz bem que eu preciso continuar repetindo? Ok? Então, utilizem esse recurso a favor de vocês, porque ele é rico demais. Bom, o Vilmar está dizendo esperança, reflexão. O João diz mais aprendizado. A Rosilei, boa tarde, tudo bem? A Inês, boa tarde, eu sinto abençoado por estar aqui, mais uma reflexão, mais um pouco de aprendizado. A Rosilei está confiante. Quem mais? Teve alguém que ainda não trouxe aqui para nós o seu sentir? Já aproveita e coloca. Então, pensem nisso. Esse não é um exercício aleatório. Esse é um exercício de conexão com o aqui e agora. Quanta coisa a gente faz no piloto automático? Sim ou não? E quando a gente começa a fazer check-in, a gente começa a trazer consciência. E esse é o objetivo. Ok? Então, para a aula de hoje, gente, eu preparei aqui um material para trazer para vocês, aonde eu quero falar um pouquinho sobre quaresma. É um lugar, né? Eu digo que a quaresma é um lugar onde a reflexão nos convida. Não é só fazer uma penitência de não comer carne. Qual a diferença de só não comer carne aconteceria na vida do outro? Qual transformação aconteceria? Foi isso que Jesus foi fazer no deserto quando ele passou pela tentação dos 40 dias? Foi só não comer carne? Então, quando a gente fala sobre espiritualidade, eu quero falar de transformação interior. Para que a gente possa utilizar esses 40 dias, recordando esses 40 dias que Jesus passou no deserto. E aí, se vocês quiserem depois, já anotem aí para vocês refletirem segundo a Bíblia. Em Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Anota aí, para que vocês possam parar e refletir junto à Bíblia de vocês aquilo que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Quaresma é tempo de silêncio. Quaresma é tempo de provação. Quaresma é tempo de jejum. Quaresma é tempo de preparação para a nossa missão. Quando fala missão, gente, será que a quaresma se finda na paixão de Cristo? Ou ela finda na ressurreição? Então, quando a gente fala de missão com quaresma, eu coloco a esperança naquele que morreu na cruz por mim, para que eu também possa ser ressuscitado em Cristo.
Pensem nisso. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1, fala: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Olha que forte essa frase. Será que foi fuga ou foi preparação? E quando eu falo dessa condução para o deserto, não teve fraqueza. Teve um fortalecimento interior. E o deserto, aqui não só de maneira figurativa, mas representativo, como dentro de nós. E o nosso deserto, pessoal, ele não é lugar de abandono, ele é lugar de reencontro. Eu nunca encontro lá fora a solução dos meus problemas, mas aqui dentro. E aí a minha pergunta inicial para vocês, anotem isso, até para vocês refletirem depois. Qual deserto eu vivi nos últimos meses? Que momentos vocês tiveram que transcender? Que momentos vocês tiveram que refletir? Que momentos vocês tiveram que aprender com aquilo que não era tão bom? Então aqui, gente, o ponto de reflexão que eu quero trazer para vocês é: Quaresma não é apenas espiritual, ele também é emocional. E é pensando nisso que eu quero trazer para vocês 5 pilares emocionais da Quaresma. E aí, se vocês puderem, anotem, porque isso vai ajudar muito vocês a refletir depois. A sua internet está travando? Mais alguém está travando, gente? Ou é só Vilmar? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo? Camila, tá ouvindo bem? Tá limpo aí? Sim, ótimo. Então, depois, Vilmar, se tiver muito ruim, ou você passa pelo celular, porque às vezes a gente coloca no computador e o computador dá uma travada mesmo, tá? Ou você passa pro celular, ou depois você assiste o gravado, tá, Vilmar? E se tiver, gente, muito ruim, fala que eu paro, que eu repito, porque o objetivo aqui é que vocês venham refletir comigo esses pilares para que a gente possa fazer dessa Quaresma não somente um tempo que se passou, mas uma mudança pessoal, um olhar diferenciado para a vida, tá? Então anotem aí, o primeiro pilar é o autoconhecimento. E é no autoconhecimento, no automapeamento, na alta consideração em relação às minhas emoções, é que eu preciso encarar o meu próprio deserto. E aí eu trouxe aqui para vocês, lá em 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Fala assim, ó: examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Antes de querer mudar o mundo, antes de trazer a salvação para o mundo, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, ele fez o quê, gente? Ele foi para o deserto. Antes de curar os outros, ele silenciou. E tem horas que a gente não quer fazer isso, é ou não é verdade? Tem horas que tudo que a gente quer é fazer o quê? Terceirizar. E aqui eu vou trazer 3 perguntas em relação a esse pilar que é o autoconhecimento. 1. Qual o meu deserto hoje? Reflete com toda a verdade do teu coração. Porque por mais que a gente acha que não, existe coisas e situações que traz um deserto, pessoal. A pergunta 2, que emoção eu tenho evitado por causa desse deserto, por causa dessa dor? Que o nosso objetivo, nós, seres humanos, é natural que quando algo machuca, ao invés de eu encarar, eu fugir. Só que essa fuga, vem aqui a pergunta 3, eu tenho fugido de mim mesmo, porque quando eu fujo, quando eu tento levantar um muro emocional para não sentir as coisas,
eu começo a fugir de mim, porque eu não vou mais viver a minha verdade. E o convite para esse sábado, para essa tarde, aqui nós precisamos ter consciência com responsabilidade. E assim como a analogia de Jesus que foi para o deserto antes de voltar fazendo as curas, quem não encara o deserto vive fugindo da própria verdade. Pensem nisso. Então, o pilar 1, autoconhecimento. Eu preciso encarar o meu próprio deserto. Gente, não vamos terceirizar quem somos para os outros. Ninguém tem o direito de meter o dedo na minha cara e dizer e ditar quem sou eu. Quem me conhece sou eu. Quem sabe do meu deserto? Eu. Quem sabe das minhas perebas? Eu. O pilar 2, anotem. É o pilar da renúncia. E a renúncia, gente, é também aprender a dizer não. Anotem aí, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem. Jejum não é dieta. Jejum é maturidade. E aí, quando eu falo de renúncia, às vezes renúncia também de dizer sempre sim para todo mundo e negar a minha verdade absoluta. Às vezes é renunciar o ego, às vezes é renunciar aquela parte de mim que nem sempre é tão boa assim. Somos humanos. E na renúncia eu trago mais 3 perguntinhas para vocês refletirem. Do que preciso me desapegar? Que hábito está sabotando a minha paz? E aqui, quando eu falo de hábito, gente, principalmente os vícios, é impressionante. Como eu falei, nessa quaresma eu não vou comer doce. Vocês não estão entendendo o tanto de gente me oferecendo doce para comer. Mas por que eu falei eu vou evitar o doce? Adivinhe por que eu falei que eu ia evitar o doce? Só porque é o meu vício diário. Se é meu vício diário, quem que controla? É eu ou é o doce? E aqui, é claro, pode ter o convite. O teu vício diário é o cigarro, o teu vício diário é a bebida, o seu vício diário é falar mal dos outros, o seu vício diário é reclamar. A minha filha disse que o vício diário dela é o TikTok. Olha só que loucura. E aí a gente precisa parar para pensar. Porque aqui, quando eu falo de quaresma, eu falo de renúncia. E quando eu falo de renúncia, eu falo de desapego. E quando eu falo de desapego, é aquilo que a carne vem para me dominar. Eu tenho um paciente que falou para mim, Danúbia, eu tenho vício da masturbação. E qual que vai ser o exercício dele nessa quaresma? Evitar, com todas as vísceras dele, esse tipo de prática. Então, pensem nisso. Porque se a gente for parar para pensar só na ressurreição, só na vida eterna, gente, Cristo já morreu por nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Só que agora eu é que preciso mostrar para Cristo se eu estou preparada para viver com Ele na eternidade. Se eu não conseguir controlar meus impulsos, eu vou mostrar que eu estou preparada? Sim ou não? Sejam bem sinceros. Quando a gente se coloca no exercício, a gente não está fazendo. É bíblico isso. Esse tipo de renúncia não é para minha salvação. A minha salvação, ela vai acontecer pela misericórdia de Deus, não é pelo meu próprio. Como é que eu posso dizer? Pelo meu próprio esforço. Coitada de mim. Agora, quando eu falo de salvação, Cristo já morreu por mim. Agora, será que eu me sinto merecedora desse amor? Merecedora dessa salvação?
Esse é o objetivo da quaresma. Vocês estão entendendo que o buraco é um pouquinho mais embaixo? É essa reflexão. E aí eu convido, o que eu preciso me desapegar? Que hábito vem sabotando a minha paz? E aqui não é só nem hábito, né, gente? Porque às vezes, quando eu falo de um vício, vamos falar do vício do próprio cigarro, vamos falar do vício de uma droga, a comida desacerbada, a masturbação, o gasto desregrado. Para que serve? Vocês já pararam para perceber que isso faz o quê? Ele anestesia as nossas emoções? Ele é dopaminérgico. Vocês já pararam para analisar isso? Tudo que vem para anestesiar a minha dor, ela tá só fazendo o quê? Um jogado de sujeira para debaixo do tapete. Tudo que vem para anestesiar a minha dor, ele está servindo como um tampa-buraco. E é esse o convite. Autocontrole com maturidade emocional. E aqui a clareza que eu quero que vocês tenham nesse pilar que eu separei aqui, chamado renúncia, é nem tudo que alivia cura. A droga alivia? Alivia, mas ela cura? Um doce me alivia? Mas ele me cura? E eu falo porque é o meu vício, doce é meu... Gente, nossa, hoje eu fui fazer minha unha, cheguei lá, primeira coisa, quer um bolinho? Porque ela sabe que eu gosto do bolinho doce. Eu olhei para ela, na hora eu falei, só um pouquinho, eu falei assim, ó, fininho, depois eu falei, não! É isso, é aprender a dizer não, é saber que eu sou mais forte que o meu vício. Vamos lá, então? Renúncia significa autocontrole com maturidade emocional. Quem não consegue controlar os seus impulsos, quem não tem maturidade emocional. Ok? Qual que é o terceiro pilar, Danúbia? Anotem. A oração. Como que nós conseguimos fortalecer interiormente, gente, sem oração? Anotem aí, lá em Mateus 26, 41. Depois parem, peguem a Bíblia de vocês e reflitam. Vigiai e orais para que não entreis em tentação. Tá pedindo só para orar? Tá pedindo só para vigiar? Tá pedindo o quê? Orar e vigiar. Tá pedindo as duas coisas. Além de pedir para Deus que o Espírito Santo venha, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Além de eu ter que pedir para Deus, eu também preciso monitorar. Pensa nisso. Jesus respondeu às tentações com consciência e palavra. Sim ou não? Ele tinha ou não tinha consciência? Ele tinha palavra de sabedoria ou não? Ele sabia quem ele era ou não? Ele sabia. E se eu não souber quem eu sou? Qualquer caminho serve. E aí a minha pergunta para vocês é... Pergunta 1. O que me fortalece emocionalmente? Vocês têm clareza disso? O que deixa vocês cada vez mais forte? Porque o que eu vejo é, quando a gente se perde, aonde que a gente tem que se apegar? Naquilo que nos fortalece. Mas eu tenho clareza do que me fortalece? Por isso que às vezes eu me perdo. Porque eu não volto. E retornar à casa do Pai e ir pedir para que ele enche-me de ti até transbordar, ajuda-me a abastecer. Pergunta 2. Quando eu estou fragilizado, aonde que eu busco o meu sustento? E aqui, gente, eu falo de sustento não só de comida, de sustento emocional. Tem filho que não tem consciência de que quando não tá bem pode ir na casa do pai e da mãe receber um colo.
Porque uma vida inteira os pais falavam o quê? Se você fizer isso, nunca mais aparece aqui. Se você fizer aquilo, nunca mais aparece aqui. Será que se Deus agisse assim conosco, como seria? Deus é um Deus de amor. Se ele diz perdoai 70 vezes 7, significa o quê? Que ele também nos perdoa 70 vezes 7. Que possamos saber aonde nós buscamos o nosso sustento emocional. E se esse sustento não vem de um familiar, vem de um amigo, vem de uma igreja, vem de uma comunidade, eu quero que vocês anotem, porque eu quero que vocês tenham isso anotado. Porque no momento em que vocês estiverem vivendo o deserto, que vocês tenham clareza de onde vocês vão buscar recurso. E aqui vem a terceira pergunta quando você fala de oração. Eu só faço oração quando eu preciso ou quando eu também amo? Tenho pessoas que só procuram Deus no momento do deserto. Tem pessoas que só procuram Deus quando o copo está vazio. Será que a gente precisa fazer isso? Será que eu preciso deixar o meu copo esvaziar para depois ir lá de novo me reabastecer? Ou eu posso colocar isso como um hábito diário e constante? E aí, quando eu falo desse pilar emocional de oração, oração é regulação emocional com fé ativa. E regulação emocional, gente, é eu saber que aquilo ali é um termômetro que também me nutre. Quem ora não foge da realidade, muito pelo contrário. Quem ora aprende a enfrentar a realidade. Quarto pilar. Caridade. A caridade nos ensina a cura pelo amor. Lá em Mateus 25:40. Anotem. Tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Olha que lindo. Quando eu faço pelo outro, eu tô fazendo por quem, gente? Eu acho que eu já falei para vocês essa analogia aqui. Na Cabala, que estuda o judaísmo, a palavra Deus, se eu colocar um apóstrofo entre o D, o eu e o S, fica de eus. Deus é o Zeus à minha volta. E quando eu faço a esses Zeus, eu estou fazendo diretamente para quem? Para ele. Porque, aliás, ele também se manifesta nas nossas vidas através de quem? Dos outros. Por isso que Jesus pede, nós somos imagem e semelhança do Senhor. E quando eu tomo consciência disso, quantas vezes eu posso ser luz na vida do outro como representação de Deus? Então, se olhem no espelho diariamente nessa quaresma, dizendo, Senhor, se eu sou a sua manifestação na terra, como eu posso ser Deus na vida do outro hoje? Numa caridade, num ombro amigo, numa escutativa, sem julgamento, com acolhimento. Caridade não é só dar coisas. Caridade é sair do ego. Caridade não é só abrir mão de bens, de coisas, de dinheiro, mas também de emoções, de sentimento, de muros emocionais, de rigidez. E aí, nesse pilar da caridade, eu convido vocês a refletir comigo com 3 perguntinhas de novo. Anotem. Eu tenho sido duro comigo? E aí, quando a gente olha para os mandamentos, o Novo Testamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Eu estou me amando em primeiro lugar? Eu estou tão cheia do Espírito Santo que eu estou transbordando na vida das pessoas?
Ou o que eu estou transbordando na vida das pessoas é um vazio que sangra? Que às vezes a gente quer ajudar o outro sem se ajudar, e ao invés de transbordar, a gente está sangrando. Ao invés de cuidar e nutrir, a gente está machucando outros. Pensem nisso. Eu tenho sido duro comigo? Que o que adianta eu ser boazinha com o outro se comigo eu tô me autopunindo? Mulheres que aceitam relacionamentos abusivos, que apanham do marido, ela tá indo contra o templo do Espírito Santo que habita nela. Pensem nisso. Auto-amor. Caridade também é o quê? Olhar para o outro. Eu tenho sido indiferente com o outro? Essa é a pergunta 2. Eu tenho sido indiferente com o outro? E, gente, vamos ser muito sinceros, eu vou falar por mim, que sou mãe, que sou profissional, que sou esposa, que sou 1001 tarefas. Tem momentos que eles chegam para mim que eu não consigo dar ouvidos, porque eu tô no piloto automático. Esse é um pilar que eu também estou refletindo muito forte. Até que ponto eu paro para dar a devida atenção para os meus, para aqueles que dividem a vida comigo? Porque se eu estiver num escritório trabalhando, se um chefe chega e para do lado da minha mesa, eu não tenho que parar tudo e dar atenção? Sim ou não? Por que eu não faço isso com meu marido e com as minhas filhas? Respirem. Vamos analisar o quanto a gente tem sido indiferente, principalmente com os de casa. E a terceira pergunta, quando fala de caridade, é: como eu estou? Fechada ou aberta? Fechada e indisponível ou disponível e aberta? Caridade significa empatia mais conexão. E, gente, não tem terapia melhor do que amar. Eu digo que o amor é a terapia da alma. Pensem nisso. Nada mais curador do que isso. Para a gente ir para o quinto pilar, anotem. O quinto pilar é a esperança. Eu preparei um material em PDF e depois eu vou botar lá no grupo para vocês, tá? Que tem tudo isso que eu tô falando com vocês hoje. É claro que de uma forma mais resumida, tá? Mas a esperança, gente. Quem aqui que não tem? Quem aqui que é católico, que é cristão, que não tem a esperança de um dia ressuscitar em Cristo? Então a esperança, ela tá ligada à nossa ressurreição interior. E aqui vem uma palavra bíblica, anotem aí, Romanos 6:8. Se morremos com Cristo, cremos que também nele viveremos. Ele viveremos. Então, quaresma não vai terminar na cruz. A quaresma termina na Páscoa, no momento em que eu me sinto merecedora de contemplar a ressurreição em Cristo. E aí, quando a gente fala da esperança da ressurreição, eu tenho mais perguntinhas aí. O que precisa morrer em mim para que eu ressuscite? É o orgulho? É o vitimismo? É a autossuficiência? É o medo de mudar? É a depressão? É a ansiedade? É o momento em que eu acho que todo mundo tem que me socorrer, mas eu não socorro ninguém? É o tudo é bobeira? O que precisa morrer em mim? Quando a gente fala de ressuscitar emocionalmente, eu preciso de resiliência, claro, porque tem muita coisa que vai ser dolorido abrir mão, mas que vai ser necessária. E renovação. Ressurreição está ligado com renovação. Não existe ressurreição sem a gente atravessar a nossa cruz. E quantos de nós, por vezes, queremos abandonar as nossas cruzes? Sim ou não?
Tá pesado! Ao invés de falar tá pesado, se pergunte, Deus, o que eu preciso aprender com isso? O que o Senhor quer me lapidar através dessa situação? Não negue a cruz. Acolha e peça sabedoria para que o Espírito Santo te mostre quais aprendizados. O Catecismo da Igreja nos lembra que vida moral é a resposta de amor a Deus e não imposição. Entenda, gente. Jesus, alguém aqui viu Jesus impondo algo moral para alguém? Jesus é transformação interior, é a aceitação, é acalento. Então, Quaresma, ele é um treino espiritual, é uma reeducação emocional, é uma conversão com o coração. Quem vive de Quaresma só para seguir protocolos não causa transformação. E quanta coisa a gente faz só para seguir protocolo? É ou não é verdade? Protocolo da porta para fora. Por isso eu convido vocês também a não aceitar que ninguém os julgue. Por quê? Porque ninguém sabe o que você vive e que deserto você vive interiormente. Deus não colocou a Quaresma para que você se puna, porque ele já fez isso no teu lugar. Quando Jesus foi para a cruz, gente, pensa nisso. Toda e qualquer dor Jesus já sofreu por nós. Mas o porquê dessa representação? Porque ele só quer a transformação do nosso coração. Pensa nisso. Deus não quer punição. Deus quer transformação. E agora, para a gente ir indo para o fechamento dessa nossa aula, eu queria fazer uma meditação guiada com vocês. Eu vou colocar uma musiquinha de fundo e eu convido vocês já se organizar aí, ó. Ou vocês sentam, quem tiver encostado... João, tá no sofá, João? Tá na cadeira? Quem tiver na cama, então deita, tá? Já que você tá na cama, deita. Quem tiver no sofá, deita. Quem tiver na cadeira, aí eu vou falar, ó, organiza assim, ó, puxa um bumbum de um lado, puxa o bumbum do outro, organiza o popozão, puxa aqui em cima da cabeça, ó, organiza vértebra por vértebra, mas quem tá na cama, deita, tá, João? Pode deitar, coisa boa. Põe o telefone do lado, numa altura que você vai conseguir me ouvir bem, porque eu vou convidar todos vocês a fechar os olhos, tá? Então, quem tiver no sofá e quiser fazer o mesmo, quem quiser colocar o fone de ouvido, deitar e ficar escutando, porque eu quero fazer uma meditação com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela, para eu colocar uma musiquinha de fundo. Eu só quero que vocês me sinalizem que vocês conseguem escutar a musiquinha de fundo, porque vocês precisam escutar a minha voz. O principal não é a música. O principal é a minha voz. Conseguem escutar os dois? Então, eu convido vocês, nesse momento, a fechar os olhos. Respira profundamente. Infla o pulmão. Segura o ar. E vai soltando lentamente. Lembrando sempre de nunca se esquecer de se lembrar que de olhos abertos a nossa visão é limitada e sempre que fechamos os olhos temos a oportunidade de ver o ilimitado, o infinito. Então, neste momento, eu convido que você inspira pelo nariz, segura o ar e libera, liberando toda a tensão, liberando tudo aquilo
que te traz cansaço, aquilo que te traz estresse. Esse movimento de inspirar profundamente, tá? Faça esse movimento de sentir a liberação da tensão do corpo físico. À medida que você for sentindo que foi acalmando, se mantém concentrado aos poucos, deixando que a tua mente te traga todas as informações necessárias. Sinta a ponta dos pés, inspirando e expirando. O tornozelo, o joelho, as coxas, o quadril. Inspirando, expirando, sentindo o corpo, liberando toda a tensão. Sinta o abdômen, os braços, vai relaxando o pescoço, os músculos da face, o couro cabeludo. Libera tudo. Permita que a sua respiração desacelere os seus pensamentos e te conecte com o aqui e agora. Agora eu te convido a se visualizar caminhando por um deserto. Não um deserto ameaçador, mas um deserto silencioso. Onde o céu é imenso. Você está só, mas não abandonado. Está caminhando. O seu deserto venta, está sol, está nublado, é fresco, mas sentindo a areia nos seus pés. Veja, sinta, perceba como é estar nesse lugar. E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Por isso que ele conduz mesmo aos desertos. Talvez o seu deserto não seja areia, mas a ansiedade, a depressão, as perdas, o cansaço, as pressões internas, as pressões do mundo, o abandono, os silêncios que doem. Está caminhando percebendo quais desertos habitam aqui. Vai tomando consciência de que esse deserto não é castigo, mas preparação. Imagina-se olhando ao seu redor nesse deserto imaginário. O que você sente? Tem medo, solidão, tristeza guardada, exaustão. Vai sentindo, vai tomando consciência, sem julgamento, sem se punir ou se corrigir. Só tome consciência. Dê um nome ao seu deserto. Diga o nome da dor. Aliás, quando eu tomo consciência, esse é o primeiro passo da cura. Bem, só de pouco do nome.
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No deserto, a fome aparece. Fome de reconhecimento, fome de segurança, fome de amor, fome de aprovação. Qual a sua fome? Pergunte ao seu coração com toda a sinceridade. Eu tenho tentado preencher meus vazios com as coisas que não me alimentam. Sim, perceba, veja, deixe que o seu inconsciente te traga em 30 segundos do tempo do relógio. Quais vazios por coisas que eu venho nutrindo que não me alimentam? Muito bem. Você está indo muito bem. Nesse seu caminhar do seu deserto, eu quero que você perceba que assim como você caminhando, Jesus não negou a fome. Mas ele escolheu o alimento certo. É por isso que eu quero que você reflita comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora eu te convido a continuar caminhando. Visualize lá longe uma pessoa vindo na tua direção. Essa pessoa é Jesus. Você consegue visualizá-lo? Consegue perceber ele se aproximando de você? Ele vem apressado? Ele vem devagar? Ele vem te cobrando? Ou ele vem te acolhendo? Ele vem te decepcionando? Ou ele vem? Neste momento, Jesus vem e senta do seu lado. Ele olha para você. E o olhar dele não acusa. O olhar dele compreende. Veja, sinta, perceba. Escute o que Jesus tem para dizer para você hoje. Conseguiu olhar nos olhos dele? Permita-se ser visto por Deus, sem máscaras, sem justificativa. Você é. O fato de ser, você já é amado. Nesse exato deserto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O deserto não é um lugar de morte. Você pergunte agora o que precisa do orgulho, autoconsciência, o vitimismo, o controle excessivo, a dependência emocional,
Vai sentindo e percebendo o que tem aí dentro que precisa finalizar, para que Cristo possa ressuscitar em seu coração. Vai tomando consciência que Jesus quer ressuscitar, fazer renascer dentro de mim a coragem, a confiança, o perdão, o amor próprio, a fé madura. Inspira profundamente. Respira. Imagina ou coloca a mão no seu coração agora e repita comigo mentalmente. Senhor Jesus, no meu mundo, eu descubro que não estou só. Recebe minhas dores, aquelas que eu escondi. Recebe os meus medos, até mesmo aqueles que eu neguei. Recebe minhas fraquezas que eu tentei controlar. Ensina-me a transformar dor em crescimento, medo em confiança, queda em aprendizado. Que esses 40 dias sejam um caminho de cura emocional, maturidade espiritual, de reencontro com a minha verdadeira identidade. Jesus, eu entrego a Ti o meu deserto. Jesus, eu confio na Tua Páscoa. Vai inspirando, expirando, vai mexendo o dedo dos pés, joelhos, sente o teu corpo, movimentando o teu corpo. No teu momento vai abrindo os olhos e voltando para o aqui e agora. Gostoso, né? Dá uma leveza, né? Agora eu quero que vocês peguem o papel e a caneta antes de qualquer coisa e anotem. Descreva em uma palavra um deserto que você está vivendo e qual é o nome desse deserto. Vamos dar nome às coisas. É mais fácil. Um deserto. Depois, se vocês quiserem pegar essas perguntinhas e responderem mais, melhor. Mais um. E agora eu quero que vocês anotem uma atitude concreta que vocês vão agir nesses 40 dias. Essa atitude é uma semente. Que semente é essa que eu quero plantar? Eu quero silenciar as críticas, reduzir as redes sociais, rezar antes de dormir, buscar terapia, ir mais à missa, rezar mais o terço, perdoar alguém, cuidar melhor da minha saúde. O quê? Não sei. Só vocês sabem o que cada um de vocês precisam para esse momento. O deserto não é o fim. É o caminho para a ressurreição. A quaresma não é sobre sofrer mais. É sobre escolha, autoconsciência. Eu digo melhor. É um caminho o qual eu vou me sentir um filho merecedor de também ressuscitar em Cristo. Pensem nisso.
Agora eu quero ouvir pelo menos 3 pessoas. Queria que vocês abrissem o microfone e falassem para mim como foi esse exercício para vocês e qual é o deserto que você está vivendo. É claro, se você quiser compartilhar. Gostaram, gente? É isso, vou esperar agora vocês compartilharem comigo como foi essa atividade. Às vezes, tem pessoas que, ao fazer essas meditações, elas visualizam algumas coisas e têm algum sentimento. Se alguém tiver e quiser compartilhar, fica à vontade. Vamos ver o mar? Os sentimentos que eu tive foi paz, né, assim, uma tranquilidade muito boa e, assim, o que eu tenho que, um das metas é a parte, assim, de ter mais tempo, além de ir na missa, assim, tudo, né, até coloquei ali de reflexão, né, de ter, assim, mais tempo quer dizer, não, na verdade, eu tenho que dar prioridade para refletir mais. Eu gosto, que nem as aulas que a gente está tendo sempre, esses encontros, é assim, um conteúdo excelente, e também jogar isso, assim, no que eu tenho mais leitura da Bíblia, tenho até uma agenda bíblica, mas ler, e daí, tipo, tirar um tempo, não, agora eu vou pegar e vou refletir, né, sabe, de novo, pensar e ver isso eu sinto que eu tenho que esse meu deserto né, é nesse sentido, assim, de ter de me cobrar, talvez me cobrar menos de algumas coisas, mas nessa área assim de refletir mais, de orar mais, isso eu sinto assim que porque essa assim, o problema de celular, essas coisas, não tem, mas digo assim, no dia a dia é uma agitação, né, sabe? Você vai fazendo uma coisa aqui, daí você fica assim, puxa, mas aí, né, você está exausto fisicamente, né, às vezes é bom também, mas aí essa parte, assim, de refletir, isso eu sinto que isso me faz bem, entende? Que nem esse encontro que nem hoje, nossa, foi super, né? Eu me sinto mais leve e muita paz, né? Sabe? Entende? Então isso me deixa feliz, sabe? Isso que eu sinto, né? Então eu penso que isso eu tenho que dar mais atenção para isso, né? Entende? Porque vai fazer bem para mim, né? Sabe? E na quaresma agora eu até assim como tu falou em relação assim que às vezes a gente sempre achava assim que a quaresma é um tempo assim de tristeza, né? Porque né, às vezes, a gente até vê às vezes alguns filmes né, da época de Jesus, como ele sofreu por, né, pra gente tudo. Então isso eu acabo assim, às vezes meio que pensando que é uma, assim, nem você falou, né, de se cobrar e também não, puxa, mas o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer de mais uma coisa mais pesada, né? E a gente vê que não é isso, que nem você falou, mas que é uma coisa muito interessante que Jesus já sofreu, nossa, se a gente for pensar, a gente pensa, né? E tudo que é relatado, o que ele sofreu, a gente fica pensando, né? Ele já sofreu tanto, 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 né? Então, eu achei muito legal essa meditação aí que a gente fez e tudo, né? E me trouxe bastante paz. Eu penso que o caminho é por aí, né? É como se a gente precisasse tirar o chicote, né? É, Eu brinco muito. E a gente começar a agir. Entenda que esse sofrimento ele já passou. Agora, como filhos e imagem e semelhança dele, o que nós precisamos? Plantar o amor, que foi o que ele fez quando ele esteve aqui. pois é. Se a gente Você for tem analisar, razão, é. Jesus era dogmático? Não era, gente. Viver o cristianismo é viver no amor. É abrir mão do ego, é abrir mão do julgamento. Agora, é Principalmente claro, julgamento, né? por que é importante essa introspecção, essa análise, essa consciência? Por que é importante? Para a gente fugir disso, desses muros. Porque, gente, se a gente for parar para pensar, e aqui, assim, claro, como leiga mesmo que eu vou falar,
né? Quantas coisas aí a própria igreja está a serviço da política, se a gente for parar para pensar. Então, muitos dogmas, eles foram colocados para limitar mesmo. Mas e o amor? Então, isso é muito importante a gente parar para refletir. E isso é bíblico. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. E aqui, gente, eu digo, olha só, nem todo aquele que diz meu Deus, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque o objetivo de ter uma igreja, de ter uma religião, é que eu possa seguir o certo, mas não necessariamente que tudo que está ali. Agora, se a gente for estudar sobre Jesus, o que ele queria? Amor, compaixão, olhar pelo próximo, olhar para mim. Então, pensem nisso com carinho, mas sabedoria também, porque às vezes a gente tenta sempre, como é que eu posso dizer? Menosprezar ou majorar demais as coisas. E que a quaresma possa ser um momento de cura mesmo. Que todos os dias de manhã vocês possam olhar no espelho e dizer como eu vivo o amor hoje, como eu vivo a caridade hoje, como eu vivo o perdão hoje. Porque era assim que Jesus vivia. E assim como Jesus teve que passar os 40 dias lá para depois vir fazer a cura, nós precisamos também desses momentos de introspecção para que a gente também dê conta. Então, Vilmar, muito obrigada pela tua fala. A fala do Vilmar, confirma para mim se é isso mesmo. A fala dele ele vai sair do piloto automático e prestar mais atenção no sentir dele nessa quaresma. É isso, Vilmar? Com certeza, agora você falou certo, essa parte de sentir, né? Porque a gente vai no automático mesmo, aquilo vai, o tempo passa, o dia vem, vai. E então esse eu penso que é um desafio, né? Mas agora é a hora, né? Então, não vou esperar, né? Sabe? E eu sinto que isso vai me fazer bem, né? Sabe? Então. Anota então, Vilmar, como eu saio do piloto automático hoje? Coloca lá no espelho e reflita todos os dias durante essa quaresma. Tá. Mais alguém? Que delícia, muito bom, Vilmar. E aí, gente, gostaram da aulinha de hoje, desse momento que a gente teve junto? Fez sentido para vocês? Quem não for abrir, o João vai falar? Ai, que maravilha! Saudade, João, quanto tempo? Você sumiu, né? Largou nós, abandonou nós todos aqui, né? Tô aqui. É o seguinte, a quaresma e o deserto. O deserto, o que é? Você sair da muvuca para ir num lugar que você sozinho você consegue enxergar tudo e também ouvir tudo de um jeito diferente dessa muvuca toda que está passando em volta de você, né? Então, o deserto não é uma fuga, é um afastamento da muvuca para você viver num lugar onde você possa enxergar tudo da maneira correta, né? Ou da maneira que deveria ser feita, e também ouvir, né, aquilo que você gostaria de ouvir, não essas coisas todas que estão jogando em cima de você, né? Então, todo mundo fala assim que o deserto seria uma fuga. Não é fuga, ele é um afastamento do barulho, né, que nem Jesus fez. Ele foi para o deserto por quê? Para tirar ele do meio de todo mundo, para que ele pudesse se preparar para depois voltar a vir e enfrentar tudo que ele ia enfrentar, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que, de vez em quando, você tem que fazer isso. Você tem que sair, né, um pouquinho daquela muvuca que você está, para você botar os seus pensamentos em ordem, as coisas em ordem, para poder você continuar e saber o que você está enfrentando, porque às vezes aparece uma coisa para você e você na hora não tem solução. Aí então você se afasta um pouco, pede um silêncio para você colocar aquilo, aí você consegue encontrar uma solução sem machucar ninguém, sem prejudicar ninguém, sempre fazer a coisa correta. Essa sua fala é muito rica, João. Quando a gente para pensar nesse deserto, quantas vezes estar no meio do mundo não nos faz o quê? Nos escutar.
nos perceber, nos entender. Só que aqui, João, a gente precisa analisar também o seguinte: por que às vezes é necessário o jejum? Por que é necessária a oração? Isso aqui é muito importante, essa sua fala, porque pensa o seguinte, gente. Por que a gente fala para um filho, quando ele termina de comer, não vai para a piscina para não dar o quê? Cogestão, né? Ok, quando eu tô com a barriga cheia, o meu organismo está a serviço do quê? Da digestão. Quando eu estou com o estômago vazio, eu me abro para os sentidos do corpo e a conexão com o espiritual. Então, essa reclusão que o João trouxe aqui, que foi muito lindo diante do deserto que ele participou dentro da meditação, que trouxe essa consciência e expandiu para ele, nos traz essa consciência, mas aqui cognitivamente falando, neurologicamente falando e fisiologicamente falando, os 5 sentidos são utilizados pelo demônio para nos dispersar da conexão com Deus. Então, todas as vezes que eu estou muito conectado com os meus 5 sentidos, o cheiro, o toque, a comida... Entendem, gente? Eu estou dando foco na carne. Todas as vezes que eu quiser dar foco com o espiritual, eu preciso desligar os botõezinhos desses sentidos, entrar na reclusão para que, através da oração, eu consiga uma conexão maior, que é com a essência divina que habita em mim. Lindo, João. Obrigada por compartilhar. Você falou do jejum também, né? O jejum, o que ele faz com você? Por exemplo, eu fiz um curso chamado Encheio, né? E a gente tinha que ir sem comer nada. Porque é a hora que você, quando você está em jejum, você tem mais concentração, você recebe mais... por exemplo, no Encheio a gente pedia muita coisa do Espírito Santo, né? E você recebia aquelas coisas, porque você, em jejum, você se torna... Você está com o seu corpo mais fraco, mas a mente está mais fortalecida. Vocês entenderam por quê, gente? Porque eu me desconecto do quê? Da funcionalidade do corpo físico. E aí eu abro, eu expando para quê? Para conexão espiritual. É fisiológico, é científico isso, tá, gente? E como agora a gente já sabe que tem a glândula pineal que está totalmente conectado, pensem nisso, porque isso vai ser poderoso na vida de vocês no decorrer de toda essa quaresma. Que legal, João. Obrigada por compartilhar. Tudo bom, você. Alguém mais quer falar? Danúbia. Oi, tudo bem? Oi, Rose. Bom ter você aqui. Eu tô aqui, né? Danúbia, o meu deserto, eu me senti assim, leve, né? O meu deserto, assim, parecia que eu corria, eu encontro, assim, sabe, com Jesus. Eu me senti assim. Nesse deserto, Danúbia, eu refleti muito sobre o que eu já faço, né? Que é rezar o terço todas as terças-feiras na igreja, né? E a gente no sábado tem a celebração. Eu vou tirar mais tempo para mim ir na igreja rezar o terço, porque eu me senti assim que nesse deserto, Jesus vinha ao meu encontro, assim, sabe? Alguma coisa que mais eu tenho que, do que eu já estou fazendo, seguir mais, né, nesse sentido. Uau, lindo. É como se ele estivesse falando, Rose, eu preciso mais de ti. Isso, é isso que eu me senti, Danúbia. Eu me senti. E isso te trouxe leveza. Muita leveza mesmo. É impressionante, é impressionante. Por isso que eu sempre falo, esses movimentos, esses momentos de meditação, a gente traz uma conexão tão deliciosa e isso traz uma leveza. Tem leveza maior de poder servir? Tem leveza maior de nos conectar com Deus? Só que, como o próprio Vilmar disse, né, Vilmar? O piloto automático não deixa, né? O João trazendo um pouco sobre essa questão da conexão. A Rose afirmando que a oração... Vocês perceberam que cada um de nós viemos com sentidos diferentes e missões diferentes? Por isso que é tão lindo compartilhar de vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Opa, peraí, que tem um cachorrinho querendo sair aqui. E que vocês possam deixar que o Espírito Santo preencha
e que vocês possam cumprir esse deserto nessa quaresma, para que lá no dia da Páscoa, vocês olhem para Jesus sacramentado e digam: eu me sinto merecedor dessa ressurreição junto contigo. Eu me vejo filho, porque eu sou imagem e semelhança de ti, Senhor. A Roberta, a Camila colocou aqui. Você quer complementar mais alguma coisa, Rose? Não, eu quero te agradecer por a aula de hoje, agradecer por tudo, Danúbia, e nos vemos segunda-feira. Nos vemos segunda-feira. Aliás, segunda-feira, para quem é mulher, tá rolando o Clube da Mulher com os meninos. Não tem como incluir, porque é um assunto de mulher. A gente fala de relacionamento, a gente fala de dependência emocional, a gente fala do feminino, que hoje tem sido colocado tão de lado, né? E não utilizado como uma ferramenta ainda mais poderosa para a reconstituição dos lares. E então, no clube, o assunto ele é bem voltado para esse eu mulher, então não tem como convidar os meninos, mas fica aí o convite para as meninas que quiserem participar conosco, pode chamar ali a Camila, que ela passa mais informações. É também um processo de terapia em grupo forte, poderoso, e o objetivo realmente é que a gente possa, de dentro para fora, e sendo luz também na vida das pessoas, que esses encontros terapêuticos possam ir nos curando das nossas feridas emocionais, para que para o outro eu possa levar luz e não sangrar na vida do outro através, né, das minhas memórias afetivas e das minhas dores e daquilo que não foi curado. Então, agradeço a todos vocês. Vou até ler aqui que a Roberta colocou. O meu deserto era de areia dourada, olha só, e estava vestida de branco. Eu estava tão gostoso caminhar por lá. Jesus brilhava muito. Depois que eu avistei, cochilei. Olha que delícia, gente. Então, você sabe que o cochilar é o repouso no Espírito Santo, né? Que coisa maravilhosa escutar isso. Então, que a gente possa conseguir absorver toda essa luz dourada de Jesus, que a gente possa, sim, Roberta, estar de vestes brancas, mostrando a nossa pureza para o mundo. Lembrando, gente, que a nossa missão, assim como uma árvore, quando ela tem frutos, nunca é para eu comer, né? Eu, como árvore, não vou produzir fruto para mim. É para que eu possa nutrir outros, que os nossos dons espirituais, que o nosso amor, que a nossa cura seja para irradiar essa luz dourada de Cristo na vida dos outros. Para a gente acabar e finalizar essa aula, eu quero check-out. Como é o check-out? Ó, respira. Como foi essa aula e esse momento? Em uma frase, vocês colocam aqui para mim na mensagem. Como foi para vocês esse momento? Foi bom? Foi leve? Foi transformador? Teve um olhar de aprendizado? O quê? E que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês essa bússola do sentir, do perceber, do se fazer luz na vida das pessoas, mas principalmente estar nutrido emocionalmente, primeiro, para que depois eu possa transbordar na vida do outro. Tá aqui uma fala para finalizar. Todas as vezes que eu estou ferida, machucada, querendo fazer algo por alguém, é o mesmo que eu pego o dinheiro do cheque especial para doar para alguém. O que vai acontecer com esse dinheiro do cheque especial? Eu vou ter que pagar juros. Agora, todas as vezes que eu dou do que está sobrando lá na minha poupança, se o outro não me devolver, vai fazer diferença? Então, lembre-se sempre, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu só posso fazer pelo outro quando eu estou primeiramente nutrida, inteira. Porque assim eu transbordo e aí eu não fico, olha, eu fiz, mas fulano não fez nada para mim. Eu faço em Cristo, tá transbordando tanto que eu faço, se ele não reconhecer, o problema é dele. Porque eu tô tão nutrida do amor de Deus que eu não tenho a necessidade da retribuição. Fez sentido? É isso.
Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Eu desejo um fim de semana maravilhoso a cada um de vocês. E levem essa leveza, essa paz, essa luz para as pessoas que estão à volta de vocês. E que seja um fim de semana abençoado. Um super beijo, fiquem com Deus e até mês que vem, se Deus quiser.